já sou míope desde os 7 anos de idade. E Sim. então a vista direita praticamente já não tem visão. E a vista esquerda só tem 40%. Só tem 40% de visão. De maneira que tenho consultado vários oftalmologistas e então as opiniões são muito diversas, que me põem bastante ansiosa e muito triste. Porque apareceram-me agora umas cataratas e então um professor diz-me que não poderei ser operada agora para já as cataratas, uma vez que pode, por qualquer motivo, ter um descolamento de retina, não é? E ficaria então cega dos 2 olhos, uma vez que a vista direita já não tem visão. Só que as cataratas estão-se a desenvolver a um ritmo muito grande. E eu não sei o que devo fazer, a minha dúvida é esta, se devo ou não ser operada. O professor também me diz que à vista direita, uma vez que já não tenho visão, também que já não seria necessário operar. Laura, vamos ouvir então a opinião do Sr. Doutor. Viva, boa tarde, Dona Laura. Eu percebo a sua angústia, porque a senhora é, por aquilo que diz, monocular, isto é, o olho direito já não vê, e só depende do olho esquerdo. Portanto, tudo o que fizemos no olho esquerdo é fundamental correr bem. Agora, eu não concordo, sem a ver, claro, com aquilo que acabou de dizer. Pode ser operada a catarata. Agora, como é míope, eu não sei se é alta míope, se tem muita miopia ou pouca miopia. Eu não sei se tem 6, 7, 10 dioptrias, seria uma alta míope, ou se tem pouca miopia. Quantas dioptrias tem, Laura? A vista direita já não tem visão. Certo. A esquerda. A esquerda só tem 40% de visão. Mas quantas dioptrias tem? Os seus óculos são muito grossos? Não sei se eu estou, não Pronto. sei. Mas Este pormenor não sei. Vamos imaginar... Eu até estou em Vigo, já estou há muitos anos numa oftalmologista, e eu estava convencida que essa oftalmologista que me operasse. Mas, com certeza, ou por receio ou por outro motivo qualquer, encaminhou-me aqui para o Porto para dois colegas dela. Um é professor e o outro não. Então, o professor diz que não opera, que não é para, uma vez que ainda tenho um bocadinho de visão na vista esquerda, que é o que me deixa andar. Só que eu sinto a catarata cada vez a desenvolver-se e a ficar sem visão. Claro. Estou muito angustiada porque ele diz que posso essencialmente ter um descolamento de retina, então nessa altura ficava logo sem ver dos 2 olhos. Certo. Claro. Pronto, e era isso que eu lhe estava a tentar explicar. Uma pessoa que é alta míope, isto é, que tem mais do que 6 dioptrias de miopia, é uma pessoa que, teoricamente, tem um olho mais comprido do que o normal. Um comprimento axial do olho maior. E, por isso, a retina, que é uma película que está a revestir o olho por dentro e que é responsável pela captação de informação visual, geralmente nos altos míopes está mais esticada, vamos chamar assim. E, ao estar mais esticada, há zonas da retina mais frágeis. E se for esse o caso, antes de operarmos às cataratas, o que temos que fazer é pôr umas gotas no olho, dilatar a pupila para ver muito bem o estado da retina. Se essa retina tiver zonas que são mais propícias a romper durante a cirurgia de catarata, ou não, porque elas podem romper espontaneamente também, então aí nós tratamos com laser e protegemos essas zonas. Se a retina não tiver zonas de fraqueza, zonas mais propensas a romper, então aí não há necessidade de tratar e fazemos a cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, claro, com todas as pessoas tem que ser feita meticulosamente. E consigo também. Há sempre o risco, mas isso em si ou noutra pessoa qualquer, de ter uma infecção, porque é uma cirurgia intraocular, temos que entrar dentro do olho. Mas nós, para já, há um protocolo para evitar que isso aconteça. Mesmo obedecendo a todas as regras protocolares para evitar infecções, há sempre um pequeno risco de ter uma infecção intraocular, que me parece a mim o único risco aí importante. Porque o outro do descolamento de retina, se for uma alta míope,
Então aí é obrigatório ver muito bem a sua retina, ver se tem zonas que são necessárias proteger e depois faz-se a cirurgia de catarata e não deve correr mal. Portanto, não vejo por aí razão para evitar a cirurgia. Ficou esclarecida, Laura? Sim, sim. É que o professor diz-me que eu que me deixa andar, já tenho 72 anos, e uma vez que vou fazendo a minha vida normal, não é? Que me deixa andar até a catarata tapar mesmo a visão. Bem, a senhora pode fazer isso, mas a senhora está a telefonar porque está angustiada e porque está a ver pior e porque vê 40%. É isso mesmo. Portanto, se está a telefonar e se está angustiada, se vê 40% e vê a catarata aumentar, é porque isso já está a dificultar a sua vida. Porque se estivesse bem, se visse 90% ou 80%, não estava a telefonar nem estava a fazer essa pergunta porque estava bem, não é? Pois é. Agora, está-se a sentir atrapalhada, portanto, isso já está a interferir na sua qualidade de vida. Portanto, ponderando bem o risco-benefício, desde que tudo seja bem feito e esteja protegida, Deve fazer. deve fazer. E se correr bem, como geralmente corre, vai ficar satisfeita. Pronto. Agora Posso sim. falar que sim. Muito obrigada, Sr. Laura, obrigada a si. disponibilidade. Obrigada pela participação, Laura. Seguimos agora até Rio Tinto. Quem nos liga é a Natália Ferreira. Seja bem-vinda, Natália. Olá, boa tarde. Boa tarde, como está? Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta ao Sr. doutor. Sim. É pelo seguinte, o meu marido fez deslocamento de retina e não foi de imediato às urgências, demorou uns dias aí. Quando foi, as coisas já estavam complicadas e já se teve que submeter a 4 cirurgias e o certo é que, segundo a indicação da médica que o curou, agora não há mais qualquer tipo de evolução. E ele, efetivamente, aquela vista já vê muito pouco. É efetivamente assim, Sr. Doutor, não há qualquer tipo de melhoria nesta situação? Desculpe que eu não percebi o início. O seu marido foi operado por quê? Porque teve deslocamento de retina, mas não foi logo às urgências. Certo. Ele teve sensivelmente 15 dias que não foi saber o que era. Certo, certo. E, claro, quando foi já era um pouquinho tarde. Certo, certo. Fez as cirurgias realmente, mas não houve melhorias. E a minha pergunta é nesse sentido. Se agora realmente há qualquer tipo de evolução ou se parou e não tem mais essa evolução. Certo. Nós dividimos os escoamentos de retina em duas partes. Quando há uma zona central da retina que se chama mácula, nós olhamos para as pessoas através das duas máculas dos nossos olhos, que é a parte central, vamos lhe chamar assim, da retina. Se a mácula estiver poupada, porque geralmente o descolamento começa na periferia da retina e depois vai evoluindo e acaba por descolar uma parte da retina, incluindo a mácula, quando o descolamento é detectado e a mácula está preservada, isto é, a mácula não está descolada, nós vamos operar e vamos ter sucesso. Porque aí vamos aplicar novamente a retina, vamos protegê-la para que isso não volte a acontecer, mas a mácula não foi atingida e, portanto, a pessoa vai ficar a ver bem, como via antes do descolamento de retina. Quando isso não acontece, quando o descolamento de retina inclui a mácula, então aí dificilmente a pessoa fica a ver aquilo que via. Porquê? Porque vai haver uma separação das camadas da retina e depois, mesmo que operando se ponha as camadas da retina em ordem, as ligações já não estão a funcionar porque foram quebradas, quer dizer, anatomicamente há uma alteração, a retina fica aplicada, só que depois não consegue transmitir as informações visuais para o cérebro que as interpreta. E, portanto, vai ficar com limitação da visão. E eu percebo, porque isso não é assim tão raro, o caso do seu marido não é assim tão raro como possa parecer. Porque nós, com os dois olhos abertos, geralmente temos uma visão diferente do que quando tapamos um olho. E quando o descolamento da retina começa na periferia, há um dos quadrantes que nós não vemos muito bem, mas também estamos com os dois olhos abertos, não nos apercebemos. E depois, com o passar do tempo, o descolamento vai passando até que finalmente atinge a mácula e deixamos mesmo de ver esse olho. E é geralmente aí que notamos. Mas existem uns sinais antes da mácula ser descolada. São, muitas vezes, faíscas de luz, que a pessoa começa-se a perceber à noite, por exemplo, com os olhos abertos ou fechados, começa a ver faíscas de luz.
às vezes começa a haver uns pontinhos pretos, ou umas mosquinhas, uns cabelos à frente do olho, e começa a haver uma sombrinha também. Começa a fazer comparações de um olho para o outro e começa a ver que de um lado vê, do outro não vê, mas a parte central está poupada. Esta parte central é que é a tal mácula que eu falei. Exato, Portanto, de facto, o seu marido demorou algum tempo, o descolamento atingiu a mácula, os colegas tentaram fazer o melhor possível, claro, mas depois o prognóstico é sempre muito difícil. Aliás... Doutor, ainda com o agravante, desculpe só, com o agravante do que lhe disseram no hospital, é que ele a qualquer momento pode voltar a descolar e ter que pôr um novo silicone. Pronto, porque muitas vezes a rasgadura do descolamento pode ser tão grande que mesmo aplicando silicone, mesmo fazendo laser, muitas vezes há uma recidiva do descolamento de retina. Portanto, quando os descolamentos são muito grandes, às vezes é muito complicado manter a retina no sítio. Isso é verdade. É assim, isto para sempre, doutor, isto será assim para sempre ou vai chegar a uma altura que vai estagnar? Não lhe sei responder a isso porque depende muito da forma como a retina estava. Porque a retina, com o passar dos dias, começa a encorrilhar, começa a formar pregas. E essas pregas são muito difíceis de desfazer durante a cirurgia. Imagina um papel todo amarrotado. Ele está amarrotado e depois nós, com a mão, tentamos alisar. Mas essas pregas da retina, muitas vezes, mantêm-se. E são essas pregas que fazem trações. Isto é, mesmo colocando óleo de silicone para tentar manter a retina no sítio, essas pregas, e muitas vezes associadas a inflamações, fazem com que a retina volte a descolar. Portanto, de facto, ele está a ser bem tratado, por aquilo que me parece. Se puseram óleo de silicone, acho muito bem, para manter a retina no sítio, mas às vezes as situações são tão complicadas que a retina volta a redescolar. Em termos de visão no futuro, não sei, atualmente vai ser muito difícil recuperar a visão, seja em Portugal, seja noutro país qualquer, não se faz melhor. Quando a mácula descola, o prognóstico é muito... a visão é baixa. Pois, ele tem muito pouca visão já, daquela vista tem muito pouca visão. É importante ver muito bem o outro olho, o olho bom. Isto é... doutor, o que eu tinha pensado era até depois fazer uma consulta com o seu doutor a ver qual é a opinião, se realmente está tudo bem com a outra. Isso é fundamental. É fundamental ver como é que está a retina do outro olho, porque se esteve neste olho, é importante preservar o outro. Claro. Conforme falei na conversa anterior, pode ter uma pequenina degenescência, uma pequenina rasgadura a começar, eu sei lá, qualquer coisa que nós agora podemos proteger, porque já estamos alertados, para evitar que no futuro possa ter um descolamento no outro olho. Muito bem. Certo, doutor. Obrigada, então. Obrigada a si pela participação, Natália. Obrigada e boa tarde. Recebemos agora o José Oliveira, que nos liga de Sintra. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde. Muito boa tarde, como está, José? Eu estou bem, a senhora como está? Eu estou a vê-la daqui sentada muito bem. Muito obrigada. E com uma aparência esplêndida. Muito obrigada. Eu sou aí um seu vizinho, eu já fui, não é? Já foi meu vizinho aqui no Porto? Há 20 anos. Sim? E agora foi para o Sul? É? E agora estou aqui em Sintra. E está muito bem, está em Sintra, que é lindíssimo. Pois é, mas isto é um degredo aqui. O Porto é o Porto, minha senhora. Sim, para quem é do Porto, eu também não posso dizer que não, mas nós tripeiros realmente estimamos demasiado a nossa cidade. Chamamos até de bairristas muitas vezes. Somos diferentes. E então, o que é que o traz cá hoje ao consultório? O que é que gostaria de perguntar ao Dr. fazer uma Álvaro? pergunta ao Sr. Doutor, se favor. Sr. Doutor, como está? Boa tarde. Muito boa tarde. Sr. Doutor, eu tenho 83 anos. Não parece. Tenho uma voz de um jovem. O que eu não posso é andar, porque tenho um problema de reumatismo nas pernas, não posso andar. Sr. Doutor, o meu caso é outro. Há uns 8 dias esta parte, quando me levanto, eu vou lavar os olhos e mal chego a água aos olhos, Sr. Doutor, fico com uma dor nos olhos terrível. E essa dor, mas é dor mesmo forte, nas duas vistas. E eu tenho que fechar os olhos, abri-los aos bocadinhos, e essas dores nos dois olhos duram aí até o meio-dia, 1 hora, e depois desaparecem. Isto é, há 8 dias esta parte. É muito difícil, quer dizer, mas é só quando chego a água aos olhos. Eu já não ponho sabão, porque tenho às vezes receio que aquilo tenha qualquer coisa, o sabão, não é, que interfeira, mas não, é água pura, Sr. Doutor. Doutor.
Ora, Sr. Oliveira, de facto, assim, sem o ver, é difícil explicar-lhe o que é que possa estar a acontecer. Era importante ser visto por um colega, um oftalmologista. No entanto, eu posso ajudá-lo com o seguinte raciocínio. Nós sabemos que o olho produz lágrima, está sempre a produzir lágrima. E durante a noite é quando o olho seca mais. Por isso é que muitas pessoas, especialmente a sua idade, em que a lágrima modifica as características de lubrificação, durante o início da manhã, quando acordam, têm dificuldade em abrir os olhos, têm muitas vezes picadelas, fotofobia, dificuldade em encarar a luz, ardência, mesmo sem pôr água, ardência, dificuldade na visão, os olhos pegados. E, portanto, nós geralmente o que receitamos é um lubrificante ocular, em gel ou gotas, colírio, para pôr dentro dos olhos à noite antes de deitar, que é para aliviar esses sintomas de manhã. Agora, como me fala que há 8 dias, só há 8 dias... Só há 8 dias, doutor, sim. É preciso... Mas são dores mesmo fortes que eu não consigo abrir os olhos. Acredito. E demorar aí umas 4, 5 horas e depois passa, não é? Acredito. A superfície do olho é a zona mais sensível de todo o nosso corpo. Basta ter um olho seco, uma pequena ceratite, assim em termos populares, que é a superfície do olho um pouco esfolada, há muitas dores, muito incómodo, de tal forma que nem conseguimos abrir os olhos e muitas vezes até lacrimejamos e estamos com os olhos vermelhos. Portanto, é importante ser visto por um colega. Eu falta-me lágrimas. Pronto, tem o olho seco, mas está-me a dizer que foi há 8 dias. Foi há 8 dias. Por exemplo, pode ter apanhado um bocadinho de vento e secou os olhos. Bem, eu não saio de casa, doutor, eu estou quase enterrado e não saio de casa. Mas pode ter ar-condicionado, pode ter uma lareira, pode ter o aquecedor, se bem que agora não está tempo para isso. Mas pode ter estado mais tempo do que o normal a ver televisão. Ah, sim, isso é o dia inteiro. Pronto, o facto... Principalmente o Porto Canal, doutor. Pronto, o facto de estar a Olha, fixar... o Porto Canal faz melhor aos olhos que qualquer outro canal, que fica aqui esclarecido. Se calhar, doutor, Portanto, não é da televisão de se vê o Porto Canal, não é da televisão de certeza. É o Sr. Júlio Magalhães, que eu conheço também daqui de Lisboa. Doutor, o que é que aconselha então ao José? Eu aconselhava a lubrificar os olhos, claro. Antes de dormir, como o doutor estava a dizer? E durante o dia. E durante o dia. Porque este senhor tem 83 anos, portanto a lágrima já não tem a qualidade que tinha há uns anos atrás, já não lubrifica da mesma forma. Se está muito tempo, o dia todo, a olhar para a televisão, por exemplo, pisca menos os olhos, piscamos 4 vezes menos por minuto do que se não estivermos a fixar, portanto a lágrima não se renova, a superfície do olho cronicamente vai secando e, portanto, começa a ter queixas como estas, Sim. não é? Se não passar, deve consultar, obviamente, um oftalmologista. Eu acho que devia já consultar. Já. Porque se há 8 dias... Já é há algum tempo. É preciso ver o que é que se passa. Está bem? José, siga então os conselhos do Dr. Álvaro Sá. Sr. Doutora, muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Doutor também. Obrigado. Obrigada a si pela participação e espero que continue sempre a acompanhar o Porto E obrigado. Pois um portista nunca se esquece da sua terra. É verdade. Portista Muito português. obrigado. Muito obrigada. Os meus melhores cumprimentos e muito obrigado, sim. Obrigada a si também, José. Obrigada a todos os telespectadores que participaram, obviamente, e aqueles que nos acompanharam aí em casa. Dr. Álvaro Sá, também foi um prazer voltar a recebê-lo aqui no consultório. Muito obrigada por ter estado connosco. Vamos então fechar o programa de hoje. Digo-lhe que amanhã vou-lhe apresentar um plano Pensar Magro para quem quer emagrecer, então agora para o verão. Isto é um programa que pode encontrar na Chi Clinic. Amanhã vamos então falar sobre isso na primeira parte. Na segunda parte, a altura em que pode participar, vou ter comigo o Dr. João Espírito Santo, é médico dentista. Até lá, faça como o José, deixe-se ficar na companhia do Porto Canal. Eu volto amanhã às 17h05. Até lá, fique bem.